Você já pensou que um presente notável, extraordinário, pode chegar dentro de uma embalagem comum? Foi exatamente isso que aconteceu há muitos anos atrás, numa noite em Belém. Quando a gente pensa no Natal, geralmente a gente não invoca o pensamento do apóstolo Paulo. Mas hoje eu gostaria de ler com você o texto da Bíblia que está em Filipenses 2, e Paulo fala exatamente sobre esse presente sobrenatural que chegou de uma forma tão simples. Diz ele: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantas e inúmeras promessas nós temos em toda a Bíblia de que Ele viria, desde Gênesis 3,15. Muitos profetas falaram daquele que se colocaria na história a fim de mudar a história. Até que numa noite estrelada, na pequenina Belém, as profecias finalmente se cumpriram. Mas para muitos, de uma maneira inesperada, o Deus do universo nasceu na pobreza de um camponês e passou a sua primeira noite no coxo onde as vacas comiam. Ele deixou a sua glória no céu e se mudou para o nosso bairro, ou melhor, para o nosso barro. Quem podia imaginar que ele faria uma coisa dessas? Pense na realidade que ele deixou para estar conosco. A nossa mansão mais luxuosa seria apenas o tronco de uma árvore para ele. Deus se tornou um embrião de uma célula e entrou no ventre de Maria. Ele se tornou como um de nós, para que tivéssemos a chance de novamente nos tornarmos como Ele. Basta só nos lembrarmos e olharmos para os lugares aonde Ele estava disposto a ir: coxos de gado, oficinas de carpinteiro, terras selvagens, cemitérios, desertos e afins. E ao olhar para esses lugares, para onde Ele foi para nos alcançar, nós nos lembraremos e eles nos mostrarão até onde Ele irá para nos tocar. É Natal, a promessa se cumpriu, Jesus Cristo está entre nós. Em Belém, o ser humano que melhor entendeu quem era Deus e o que Ele estava fazendo era uma moça. Uma adolescente num estábulo não muito cheiroso. Então, Maria olhava para o rosto do seu bebê, seu Senhor, sua majestade. Ela não conseguia tirar os seus olhos dele, seu filho. De alguma forma, Maria sabia que estava segurando Deus. Então, isso é Ele. Ela então lembrou-se das palavras que o anjo lhe disse: o reinado dele não terá fim. Ele parecia qualquer coisa menos um rei. O grito dele, apesar de forte e saudável, ainda era um grito indefeso, no tocante de um bebê. Você sabe quem você está segurando, Maria? Aquele que não tem idade, agora tem poucos instantes. Aquele que caminha sobre as estrelas, agora tem pernas fracas demais para andar. As mãos que seguram os oceanos agora são o punho de uma criança. Para aquele que nunca fez uma pergunta, você ensinará o nome do vento. A fonte da linguagem aprenderá as palavras com você. Aquele que nunca tropeçou, agora você o carregará. Aquele que nunca teve fome, você se alimentará. O Rei da criação está nos seus braços, majestade no meio do comum, santidade na sujeira do esterco das ovelhas. Divindade entrando no mundo no chão de um estábulo, pelo ventre de uma adolescente, na presença de um carpinteiro. Deus chegou perto e Lucas 1,33 diz:
o reinado dele jamais terá fim e que você possa fazer parte dele. Você alguma vez já se perguntou quem governa esse mundo? Quem realmente está no controle? Em Lucas 2,11, quando os anjos anunciaram aos pastores acerca do nascimento de Jesus, a boa nova de grande alegria, eles disseram assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra grega usada nesse versículo para se referir ao Senhor é Kyrios. Ela significa aquele que detém legitimamente uma posição de autoridade. Jesus nasceu com esse título. Ele tem o direito legal de governar todas as esferas, cada estrela, cada galáxia, mar, oceano, rios, florestas, cada cidade, montanha, vale, cada situação, boa ou ruim. Ele é o Senhor dos legisladores, dos libertadores, dos portadores da luz, dos trabalhadores. Ele carrega o sinete do mais alto cargo e usa a insígnia de Senhor dos mortos e dos vivos, conforme Romanos 14:9. Os congressos e palácios não governam o mundo. O câncer, a doença, não controlam o seu destino. A morte não tem a última palavra. A mão sem rosto de um destino incerto não está dirigindo a história. O Senhor tem nome e ele se chama Jesus. Alegre-se. Hoje nós temos boas novas de grande alegria. O Salvador nasceu. Ele é Jesus, o Senhor. Se nossa maior necessidade fosse informação, Deus teria nos enviado um educador. Se nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus teria enviado um cientista. Se nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus teria nos enviado um economista. Mas já que a nossa maior necessidade era perdão, Deus nos enviou um Salvador. Natal é tempo de nos lembrar que o perdão nasceu. A chance de atravessar o abismo por uma ponte que Deus construiu. Nós levantamos o muro da separação que ele começou a quebrar naquela noite em Belém. Sem perdão não há Natal. Sem Natal não há perdão. Lembre-se de que ele se tornou como nós, para que nós pudéssemos nos tornar como ele. Os anjos ainda cantam e a estrela ainda nos chamam. É tempo de sermos perdoados. É tempo de perdoarmos também. Olhe ao redor. Olhe em seu emprego, na sua casa. O perdão do Natal que te alcançou precisa alcançar alguém. Não precisa? No Natal, Maria abraçou o menino, para que eu e você pudéssemos ser abraçados por ele na glória e para que você pudesse, pelo poder do Natal, abraçar aqui e agora aqueles a quem ama. Porque ele nos perdoou? Porque merecíamos? Jamais. Perdoou simplesmente por amar. O amor é o pai do perdão. E a maravilha do Natal é que ele nos lembra que ele ama cada um de nós, como se tivesse somente um de nós para amar. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, o nome aparece na mesma forma hebraica de 2000 anos atrás. Emanu significa conosco. El refere-se a Elohim, ou Deus. Não um Deus acima de nós, ou um Deus em algum lugar na vizinhança. Ele veio como Deus conosco. Não um Deus com os ricos, muito menos um Deus com os religiosos, mas um Deus conosco, com todos nós. Europeus, latinos, asiáticos, africanos, crentes, descrentes, economistas, bibliotecários, patrões, empregados, enfim, ele é um Deus com todos nós. Profetas não eram suficientes, apóstolos também não fariam, os anjos não bastariam. Deus enviou muito mais do que milagres e mensagens, ele enviou a si mesmo, ele enviou seu Filho.
Quando Cristo nasceu, irmãos, nasceu também a nossa esperança. Aleluia! O Natal nos chama a acreditar na mais fantástica das promessas. Ele superou toda barreira, cerca, pecado, hábito, dívida. Ele superou o túmulo. Qualquer coisa que pudesse nos afastar dele foi demolida. Ele só espera a nossa palavra para entrar pela porta dos nossos corações. Convide o Senhor a entrar. Leve ele para o seu assento de honra. Puxe a cadeira para ele. Limpe a mesa. Esvazie a sua agenda. Chame as crianças e os vizinhos. O Natal chegou. Cristo nasceu. Um pedido seu e Deus fará de novo o que ele fez naquela época. Ele dispersará pela noite a luz eterna. Ele nascerá em você. Que hinos de Natal sejam cantados, que cada coração possa ser uma manjedoura. Hoje é o dia. Feliz Natal!